Bem, agora eu vou falar sobre como definir conteúdo. Para você ter tudo muito bem definido, tudo muito certinho, a primeira coisa que você tem que fazer uma linha de editorial, né, que o pessoal fala. Porque o que acontece? Quando você tem um caderno que você vai lá e você já tem esses vários conteúdos, que ou você tem uma pasta salva lá no Instagram, ou você tem alguns prints, algumas fotos, não é? Sempre assim, você já criou a criatividade para você fazer o conteúdo. E aí o conteúdo você vai definir ele de várias maneiras diferentes. Uma delas, a primeira coisa, você vai definir sempre conteúdo que é para stories. Porque os stories ele é feito para consumo rápido. Então não dá para você ficar de enrolação e coloca ele muito pequenininho. Então você sabe que aquele conteúdo de stories ele é específico, você tem que ser objetivo, tá? Tem que ser assim, papum, a pessoa bateu, olhou, próximo stories, entendeu? E não dá pra ser repeteco, a mesma coisa que tá no feed. Não dá pra fazer isso toda hora, tem que ser uma exceção, né? Ou uma chamada, o stories pode ser uma chamada para remeter para o feed, pro Reels, pro GTV, não é? Tem que ser assim, alguma coisa para poder ser prático, tá? E aí o que acontece? Quando você vai criar o conteúdo para o seu feed, e aí tem várias maneiras, né? Que pode ser o vídeo, ou você vai fazer ele de imagem parada, e aí a imagem de parada você pode dividir se ele vai ser GIF, não é verdade? Se ele vai ser carrossel, vai ser post único, e aí vai se estender por tudo isso, né? E aí quando você faz o vídeo, você vai decidir se ele vai ser aquele do Reels, né? Se vai ser 15 ou 30 segundos, ou se ele vai ser o GTV a partir de 1 minuto, ou se você vai deixar ele no feed mesmo com menos de 1 minuto. Olha só. Então, é muita coisa para você pensar e ficar pensando, né? Ai, como que eu vou fazer? Nossa, como que eu vou colocar? O certo é você dividir por semana. Não tem erro. Você vai pegar e vai falar assim: por semana, nos stories, eu faço quantos stories por dia? Sei lá, no mínimo 3. Para quem tá no zero, começar com 3 stories por dia é básico. De manhã, tarde e noite. Para poder prender o mínimo de atenção, beleza? Aí você vai partir pro feed. E aí o feed você já tá programada também para postar o quê? 3 vezes por dia. Aí você vai virar e vai fazer o seguinte: vai dividir que pelo menos uma vez por semana você vai fazer vídeo. No mínimo do mínimo, para falar assim, para começar a pegar o jeito. E aí você vai se comprometer a fazer o restante de imagem, para poder ter o padrão, que é o mínimo de 3, tá? E aí você vai fazer o conteúdo, e aí você vai colocar assim, desses 3, uma vez por semana eu vou colocar uma frase motivacional. Aí você já tem toda semana, sei lá, você pode até definir um dia por semana para poder falar assim, toda quinta-feira vai ser TBT, toda terça-feira eu vou colocar uma frase motivacional, toda quarta, entendeu? Eu vou colocar as novidades, vão ser o lançamento das peças que eu vou estar colocando aqui. Toda sexta-feira vai ter promoção, né? Para as meninas já se programarem para pegar, entendeu? Aí na segunda-feira, entendeu? Então você vai definir por dia de semana para você no seu calendário, que é naquele calendário que eu disponibilizei para você. E aí você vai ter todo esse controle certinho. E aí você vai conseguir definir, olha só que bacana. Depois que você definiu o que é vídeo, qual que é a quantidade, qual que é o dia de postar, automaticamente, quando você faz a primeira semana, na segunda semana você não vai travar. Porque você sabe que toda quinta você vai colocar, sei lá, o tal do TBT. Pode ser. Aí no domingo você vai colocar o quê? Um meme. Todo sábado, entendeu? E assim vai. Então você vai ficar sempre presa a manter aquela rotina de conteúdo. Depois você pode ir mudando. Você não precisa ser uma regra. Mas é justamente para poder ajudar. É um incentivo para você não travar
E não ficar presa naquele negócio de, ai, nossa, meu feed é vitrine. Só tem roupa, só tem produto do que eu vendo e eu não sei mais o que postar, o que fazer. Porque aí você tem que seguir exatamente aquele roteirinho que eu coloquei lá. Que você vai colocar o dia para poder criar cada coisa. E aí quando você definir certinho, você não vai ter problema. Porque aí você vai falar assim, tá, já sei como eu vou criar tal post, como eu vou ter a pesquisa para poder fazer, né, a criatividade certinho, meu banco de dados lá com as informações e tudo mais. Então tudo isso faz diferença. Que aí você define, aí a cliente que, por exemplo, está esperando toda sexta-feira, por exemplo, uma dica. Na sexta-feira ela vai lá conferir a dica. E aí você foi lá, fez o conteúdo e colocou lá dica 7 e ela parou na dica 4, ela falou assim, caramba, nossa, eu tenho que voltar lá e olhar a dica 5, a dica 6, porque a 7 eu acabei de ler e a última que eu li foi a 4. Ela vai querer olhar a dica 5 e a dica 6, entendeu? Que ela vai falar assim, vai que é um negócio que de repente eu posso utilizar e pode ser legal pra mim, entendeu? Então, a curiosidade e a rotina faz diferença na hora de você ter o conteúdo bem definido, bem certinho. Porque se você já fez todas aquelas informações, colocou lá tudo direitinho para você ter o máximo de criatividade, você já tem vários temas aí para poder usar, né, para você fazer os posts e você definiu tudo isso no calendário. Olha só que bacana. Aí você vai chegar lá, vai falar assim, quando for, por exemplo, 1 dia antes, 2 dias antes, e você ainda não tiver preparado o conteúdo, você vai falar assim, eu preciso olhar lá para ver se eu tenho alguma ideia para poder postar, porque se eu não tiver, o que você vai fazer? Você vai atrás desse conteúdo para consumir de criatividade, de ideia, tal, para poder fazer aquele conteúdo específico que você já se programou para fazer. Então a rotina para criar conteúdo também é extremamente importante, é essencial, é básico para você começar a criar o conteúdo e não ficar travado, falar, o que eu vou fazer hoje, viu? É domingo, é o dia do meme, nossa, eu ainda não fiz o meme do domingo. Aí depois você bateu uma quantidade lá X de seguidores, você fala, nossa, eu não coloquei lá o post agradecendo, né, o pessoal novo que chegou, olha só. Nossa, esqueci de fazer um post para poder falar do reajuste, ó. Então assim, tudo isso é conteúdo que você vai se programando e entra no automático, viu? No começo você vai ficar um pouco travada, tal, vai saber direitinho, mas com aquele calendário lá não vai ter erro, porque na segunda-feira você sabe que de manhã você vai ter que colocar, sei lá, uma frase de motivação, porque você se comprometeu a fazer isso. Então toda segunda você vai colocar lá de manhã, né, uma frase de motivação para começar a semana bem. Começou o mês, nossa, virou o mês, eu tenho que começar a colocar lá alguma coisa de coleção de outono, tal, bem-vindo, é de signo, vou lá porque hoje começou o signo tal e eu esqueci de fazer o post, entendeu? Então tudo isso vira conteúdo. Quando você cria a rotina, fica super mais fácil, tranquilinho, sem ficar quebrando cabeça, sem mistério, porque você já fez, né, toda aquela parte lá de ter toda a criatividade separada e aí vai vir automático. Você vai ver. É questão de parar e falar assim, nossa, deixa eu correr. Você vai fazer muito mais rápido também. Vai te ajudar porque você vai ganhar tempo. Porque você já tem um lugar para consultar, seja no celular, seja no caderno, com um monte de temas para poder te dar criatividade, ser estímulo para você criar conteúdo. E aí depois você vai lá e vai falar assim, hoje é o dia tal, amanhã é o outro dia para fazer o meme, é o dia do TBT, é o dia da dica, e assim vai. Então vai ficar tudo muito bem definido e você não vai ficar travada. E aí a pessoa que te segue e a cliente também vai ficar esperando por aquele conteúdo. Se você não fizer, eu te falo, tem mais. Quando você, sei lá, tem algum imprevisto e de repente você não coloca o conteúdo e a pessoa tá esperando, a pessoa vai até te mandar uma mensagem e vai falar assim, nossa, Rô,
você não fez o post da dica hoje que eu tô esperando. Nossa, ai, nossa, eu tô precisando daquela dica lá que você falou que ia fazer, não sei o que, entendeu? Então, a mesma coisa serve para todos os dias. Quando você coloca tudo certinho, você não precisa, assim, no começo, se você não quiser divulgar, não deixar muito bem claro, fala assim, toda sexta-feira é o dia da dica, meninas. No começo você não precisa colocar como regra, coloca como regra pessoal, tá? Para justamente você ir se adaptando e ajustando. Quando ficar tudo certinho e você conseguir realmente criar essa rotina, você pode até avisar, coloca lá nos stories, também vira conteúdo, falar, meninas, amanhã é o dia da dica, hein? Vou dar uma dica, olha, o post já tá pronto, vai entrar lá, sei lá, 4 horas da tarde, entendeu? Então é legal porque vira até chamada nos stories, que você entra lá rapidinho, você faz um vídeo e avisa, fala, meninas, acabei de colocar, olha, eu prometi pra vocês, já fiz o post, a dica entrou. Aí é um TBT, você fala, meninas, acabei de colocar o postzinho no TBT. Gente, tudo vira conteúdo, simples assim, tudo. Então é questão de você programar aí tudo direitinho na sua cabeça, anotar o máximo e abrir a mente. Quando você abre a mente, você vai ver, tudo vai virar conteúdo, tá bom?